History Secrets. Nas últimas décadas, uma das regiões mais estratégicas do planeta tornou-se palco de tensões crescentes: o Mar do Sul da China. Ali passa uma das rotas marítimas mais importantes do comércio mundial. Navios transportam petróleo, alimentos, tecnologia e matérias-primas entre Ásia, Europa e Oriente Médio. Qualquer interrupção nesse fluxo teria consequências globais. Para compreender por que essa região se tornou tão sensível, é necessário olhar para a posição geográfica da China. Grande parte do acesso marítimo chinês está cercado por uma cadeia de ilhas que inclui Japão, Taiwan, Filipinas e outras nações. Essa estrutura geopolítica é conhecida como a primeira cadeia de ilhas. Ela funciona, na prática, como um gargalo estratégico. O fim do ZEUA, na Ásia-Japão-Sea. Caso uma potência naval dominante controlasse completamente essa cadeia de ilhas, poderia limitar o acesso da China ao Oceano Aberto. Isso teria implicações enormes. A economia chinesa depende fortemente do comércio internacional. Uma parcela significativa de seus alimentos é importada. Grande parte do petróleo também vem de fora. E muitas dessas rotas passam por um ponto extremamente sensível: o Estreito de Malaca, o fim do ZEUA na Ásia-Japão-Sea. Por essa razão, estrategistas chineses consideram vital garantir presença militar e política no Mar do Sul da China. Não se trata apenas de expansão territorial, mas de segurança econômica de longo prazo. Ao mesmo tempo, o equilíbrio de poder na região tem sido historicamente influenciado por outra potência: os Estados Unidos. Durante décadas, a presença militar americana funcionou como um fator de estabilidade para alguns países da região, mas também como elemento de tensão para outros. Alguns analistas acreditam que esse equilíbrio pode mudar nas próximas décadas. Se a influência americana na região diminuir, novas dinâmicas estratégicas podem surgir. Entre elas, um papel mais ativo do Japão. O Japão possui uma das marinhas mais avançadas do mundo. Historicamente, também teve forte presença militar no leste e sudeste asiático. Durante o século XX, conflitos entre Japão e China marcaram profundamente a história da região. Essa memória histórica ainda influencia o pensamento estratégico de ambos os países. Hoje, um dos pontos mais delicados desse cenário é Taiwan. A ilha ocupa uma posição geográfica extremamente estratégica. Ela fica justamente no centro da primeira cadeia de ilhas. Para a China, Taiwan é considerada parte de seu território histórico. Para muitos outros países, a ilha possui um sistema político independente que precisa ser preservado. Esse impasse cria um dos maiores desafios geopolíticos do século XXI. Qualquer conflito envolvendo Taiwan poderia envolver múltiplas potências e potencialmente alterar todo o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Outro fator que influencia o cálculo estratégico regional é a demografia. Vários países do leste asiático enfrentam um rápido envelhecimento populacional. Japão, Coreia do Sul e até mesmo a China. Taxas de fertilidade muito baixas significam menos trabalhadores no futuro, menos crescimento econômico e também menos capacidade de mobilização militar em longo prazo. Essa realidade demográfica influencia profundamente o planejamento estratégico dessas nações. Para alguns analistas, essa janela demográfica cria uma sensação de urgência em certos países. Se uma nação acredita que sua posição relativa pode enfraquecer nas próximas décadas, ela pode sentir pressão para agir antes que esse declínio ocorra. Ao mesmo tempo, diferentes culturas políticas possuem visões distintas sobre o poder global. A tradição estratégica ocidental frequentemente enfatiza competição direta entre grandes potências. Ascensão, declínio, substituição de hegemonias.
Mas algumas correntes do pensamento político asiático enfatizam outro modelo. Um sistema internacional baseado mais em equilíbrio e reciprocidade, em vez de dominação direta. Dentro da tradição cultural chinesa, por exemplo, existe a ideia de Zhonggu, frequentemente traduzida como Reino do Meio. Essa expressão reflete uma visão histórica em que a China se percebe como um centro civilizacional, mas não necessariamente como um império expansionista global. Historicamente, muitas dinastias chinesas priorizaram estabilidade interna e comércio regional, em vez de expansão territorial permanente. Essa tradição ainda influencia parte do discurso diplomático contemporâneo. Nos últimos anos, líderes chineses têm promovido conceitos como multilateralismo e cooperação econômica, iniciativas comerciais globais, parcerias estratégicas, organizações internacionais alternativas. Mas interpretar essas iniciativas continua sendo objeto de debate internacional. Alguns observadores veem nelas um modelo alternativo de ordem mundial. Outros acreditam que representam uma nova forma de projeção de poder. A verdade provavelmente está em algum lugar entre essas interpretações. Geopolítica raramente é simples. Ela envolve história, cultura, economia e percepções estratégicas profundamente enraizadas. O que é certo é que o equilíbrio global está passando por transformações. Novas potências emergem. Antigas hegemonias enfrentam desafios. E regiões estratégicas como o Indo-Pacífico tornam-se cada vez mais centrais no futuro da política internacional. Talvez as próximas décadas revelem qual modelo de ordem global prevalecerá: competição entre grandes potências, ou cooperação entre múltiplos centros de poder. Seja qual for o resultado, o que está acontecendo hoje no Mar do Sul da China pode ser apenas o início de uma transformação muito maior. Uma transformação que poderá redefinir o equilíbrio do mundo no século XXI. Se analisarmos a dinâmica histórica entre China e Japão, percebemos que essa relação sempre oscilou entre cooperação econômica e rivalidade estratégica. Esses dois países estão entre as maiores economias do mundo, mas também carregam uma história marcada por conflitos profundos. No início do século XX, o Japão emergiu como uma potência militar no leste asiático. Sua rápida industrialização permitiu a construção de um exército moderno e de uma marinha poderosa. Durante esse período, o Japão expandiu sua influência por várias regiões da Ásia. Essa expansão acabou levando a confrontos diretos com a China. A memória desses conflitos ainda exerce forte influência sobre o pensamento estratégico da região. Mesmo décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, questões históricas continuam a influenciar a política externa de ambos os países. Hoje, no entanto, a rivalidade assume formas diferentes. Em vez de conquistas territoriais diretas, o foco principal está em influência econômica, controle de rotas marítimas e segurança regional. O Indo-Pacífico tornou-se o centro dessa disputa. Nesse cenário, Taiwan ocupa uma posição estratégica decisiva. A ilha está localizada em um ponto-chave entre o Japão e o continente asiático. Controlar ou influenciar essa região significa ter acesso privilegiado às principais rotas marítimas do Pacífico Ocidental. O fim dos EUA na Ásia Japão-Cia. Por isso, qualquer alteração no status de Taiwan pode ter repercussões globais. Um conflito envolvendo a ilha não afetaria apenas a China ou o Japão. Ele poderia envolver várias potências internacionais. Outro elemento fundamental nesse cálculo estratégico é o fator demográfico. O Japão enfrenta um dos processos de envelhecimento populacional mais rápidos do mundo. A taxa de natalidade caiu drasticamente nas últimas décadas. Isso significa que, no futuro, o país poderá ter menos trabalhadores e menos recursos humanos disponíveis para sustentar crescimento econômico e capacidades militares.
O fim do Zioao na Ásia Japão-se. Situação semelhante ocorre em outras economias do leste asiático. Coreia do Sul, China, Taiwan. Todas enfrentam desafios relacionados ao declínio populacional. Esse fenômeno demográfico pode alterar profundamente o equilíbrio de poder regional nas próximas décadas. Países com populações envelhecidas enfrentam pressões econômicas e sociais significativas. Menos jovens, mais aposentados. Maior pressão sobre sistemas de saúde e previdência. Por outro lado, a China ainda possui uma vantagem populacional significativa. Mesmo com a queda da taxa de natalidade, sua base demográfica permanece muito maior que a de vários países vizinhos. Isso lhe dá maior capacidade de adaptação no longo prazo. O fim do Zioao na Ásia Japão-se. Essas diferenças demográficas influenciam diretamente o pensamento estratégico. Alguns analistas acreditam que países que enfrentam declínio populacional acelerado podem sentir maior pressão para resolver disputas geopolíticas antes que suas capacidades diminuam. Ao mesmo tempo, outras correntes defendem que mudanças demográficas podem incentivar cooperação regional. Economias envelhecidas precisam de estabilidade, comércio, integração econômica. Nesse contexto, a China tem promovido uma visão de ordem internacional baseada em cooperação econômica multilateral, projetos de infraestrutura, parcerias comerciais, organizações internacionais alternativas. Essa estratégia busca ampliar a influência chinesa não apenas por meios militares, mas também por meio de interdependência econômica. Quando países dependem economicamente uns dos outros, conflitos tornam-se mais custosos. No entanto, críticos argumentam que interdependência também pode ser usada como instrumento de pressão estratégica, controle de cadeias de suprimento, dependência tecnológica, influência financeira, e que PCs. A verdade é que o sistema internacional está entrando em uma fase de transição. O modelo de ordem global estabelecido após a Segunda Guerra Mundial está sendo questionado. Novos centros de poder estão surgindo. A Ásia, em particular, tornou-se um dos principais focos dessa transformação. Crescimento econômico acelerado, competição tecnológica, mudanças demográficas. Tudo isso está remodelando o equilíbrio global. Ao mesmo tempo, o mundo está mais interconectado do que nunca. Comércio internacional, fluxos financeiros, comunicação digital. Crises regionais podem rapidamente se transformar em desafios globais. Talvez por isso analistas acompanhem com tanta atenção cada movimento na região do Indo-Pacífico, porque ali podem estar sendo definidos alguns dos contornos da próxima ordem mundial. Mas a história ensina algo importante. Transformações geopolíticas raramente seguem caminhos previsíveis. Alianças mudam. Tecnologias surgem. Líderes tomam decisões inesperadas. O futuro da região dependerá não apenas de cálculos estratégicos, mas também de escolhas políticas, capacidade diplomática e disposição para a cooperação internacional. Se os países da região conseguirem equilibrar competição com diálogo, talvez seja possível evitar conflitos maiores. Caso contrário, tensões acumuladas podem produzir momentos de ruptura. O que está em jogo não é apenas a liderança regional, mas a estabilidade de uma das regiões mais importantes para a economia global. Talvez as próximas décadas revelem se o Indo-Pacífico se tornará um espaço de rivalidade crescente, ou um laboratório de cooperação entre grandes potências. Porque, no final, o destino dessa região poderá influenciar o destino do próprio sistema internacional. Civilizações antigas deixaram monumentos,
textos e artefatos que atravessaram os séculos. Mas muitos registros simplesmente desapareceram. Alguns dizem que foi apenas o passar do tempo. Outros acreditam que certas histórias foram deliberadamente ocultadas. Mas o que realmente foi perdido ou escondido? Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.